Christian Pablo e você está no Convocação Podcast. Hoje temos a honra de receber o Leandro, esse grande amigo. Seja muito bem-vindo, Leandro. Se apresente aí para o nosso público. Obrigado, Christian. É uma alegria muito grande estar aqui, né? Eu fico muito feliz, honrado realmente com o convite. Confesso, a gente conversou sobre isso recentemente, que até no primeiro momento, a gente conversou em dois momentos, né? Sobre esse Isso. convite. Quando tu falou a primeira vez, eu fiquei muito feliz, mas fui para casa e eu confesso que eu pensei, cara, mas eu costumo ouvir podcasts, né? Uhum. E eu gosto de ouvir algo que me inspira. E o Convocação é um podcast que eu ouvi já vários episódios. Sim. E naquele momento eu pensei, cara, mas um podcast que recebe padres, né? O bispo, o que que eu vou fazer lá? E até trazendo um bastidor já, logo de começo, pessoal, foi curioso porque pela segunda vez, quando tu me chamou e disse, ó, vamos marcar, que data que tu pode ir? Nós estávamos numa confraternização e o padre Carlos, né, padre da nossa Isso. paróquia, né, a paróquia que Exatamente. eu frequento, você também estava lá, e eu já na hora eu disse, padre, por favor, vem cá, ó, o Aham. Christian tá me chamando pro podcast, e aí, o senhor acha Ele que eu já devo ir? deu ali a Ele disse, não, carta, já assinou. vai sim, então eu tô aqui em santa É isso obediência, aí. digamos assim. Mas o Leandro, é interessante tu dizer isso, né? Que é um podcast que já veio bispo, já veio padres, mas na verdade, cara, o intuito nosso sempre foi trazer leigos, a gente conversar com leigos. A gente sabe que existe muita gente legal dentro da nossa igreja e esse é o nosso intuito, trazer essa galera para vir conversar, falar sobre a vocação dela, bater um papo. E às vezes o pessoal acha que tem que ser, né, assim, tem que fazer algo muito extraordinário dentro da igreja para estar participando. Inclusive, eu convido você também, se você quiser participar um dia, entre em contato, tá? Lá pelas nossas redes sociais, a gente conversa e você pode estar aqui também. E Leandro, me conta mais, cara, como é que foi esse início aí de conversão? Conta o que te trouxe para a igreja, Então, Christian, eu tenho 40 anos, né, certo? sou casado com a Janaína, a gente faz 14 anos de casados esse ano. Temos duas filhas, Maria Luísa, de 12 anos, a Beatriz, de 6. Eu nasci em Blumenau, vivi a vida inteira aqui e nasci numa família católica. Então, isso me ajudou muito, né? Digamos, encurtou muito o caminho por eu já ter nascido num berço católico. Inclusive, meus pais, né, católicos me levaram, eu fiz os sacramentos iniciais ali, batismo, primeira Eucaristia. Acabei não fazendo crisma e acho que hoje eu entendo isso como até claro que o correto seria, né, você fazer na sequência. Minha filha está fazendo esse caminho, mas hoje eu já vejo isso como até uma providência divina né, na minha vida. Sim, E por depois eu ter feito esse caminho de crisma, de catequese, num segundo momento já mais mais maduro, maduro. né, Uhum. com outro entendimento. Então, assim, o fato de nascer católico já me ajudou muito. As minhas avós, tanto materna quanto paterna, eram muito religiosas, Uhum. né? Eu moro hoje numa casa que era dos meus avós maternos. Eu tenho até hoje itens religiosos lá que eram da minha avó, né? Então eu tenho um carinho todo especial. A minha avó, por parte de pai, é muito engajada na igreja, Sim. né? Foi ministra da Eucaristia, né? Participava de apostolado da oração. Então eu tinha essas referências. Eu tenho um tio, meu padrinho de batismo, né, Daniel, que também é uma pessoa que me inspirou muito, né, com relação à Daniel da igreja. Flávia, Daniel da Flávia, que conhece queridão. bem. Uhum. Então, eu tive a sorte de ter muitas boas influências, né, durante toda a minha vida, assim, durante todo o caminho. Mas é curioso, porque, assim, embora eu sempre tive fé, né, sempre acreditei, isso nunca foi uma questão. Mas eu tive por muito tempo naquele lugar perigoso que está na moda hoje, que é o cara que tem fé, acredita, mas não vai na igreja, né? Só Sim. vai quando é conveniente. Então ia quando queria, ia quando dava Data vontade. especial, Natal, Páscoa. Isso, ou quando tava precisando, daí a Sim. coisa apertava, Uhum. eu ia lá. Isso antes de ter as meninas ou Isso já antes quando. de ter as meninas, e te falo que no começo dos primeiros anos, a Maria Luísa hoje tem 12, Uhum. e, né, os primeiros anos ainda era um pouco assim. Claro, ela Sim. logo fez o sacramento dela também de batismo, né? Isso a gente Uhum. se preocupou em fazer logo no começo, né? Quanto a isso, né, nunca foi uma questão. Mas era assim aquela coisa de ir na igreja, né, no supermercado, né? Vai, faz o Sim. sacramento e volta, né?
eu casei na igreja, né? Graças a Deus. E casei, não tínhamos crisma na época, né? Acabei fazendo crisma, vou crismar agora esse ano. Ah, Finalizei catequese, é? Sim, que finalizei legal. catequese agora há poucos meses. Sim, Vou crismar com o bispo, né, daqui a um mês. E como eu te falei antes, né, já foi algo que hoje eu sinto muito feliz depois de mais velho ter ido buscar esse sim. sacramento que eu já não precisava mais em termos práticos, né? Mas, ô Leandro, talvez hoje é, tu tenha se preparado muito melhor do que se tu tivesse recebido Com certeza, esse sacramento quando tu era mais jovem, né? com Quando tu era certeza. adolescente. Então, assim, Christian, a minha conversão, ela, embora eu tenha tido na vida, assim, vários. Tem muitas histórias de conversão que são bonitas, né? Acontece alguma coisa que a pessoa não, e a Sim, pessoa acaba dando um passo em direção à igreja. No meu caso, eu acho que Deus olhou assim, esse aí tá meio difícil, nós vamos fazer uma tarefa multidisciplinar, assim, porque a razão para mim era algo muito importante, certo? Então, assim, para mim, o entendimento deu razão à minha fé. Acho que sim, esse foi o ponto, né? E ali, a partir dali, né, eu comecei a me aproximar da igreja. Né? certo. Ninguém ama o que não conhece. Então, eu precisei conhecer mais a Igreja Católica para daí sim me apaixonar por ela, né? Então, eu já mais recentemente, vamos dizer, acho que uns 5, 6 anos atrás, então até respondendo a tua pergunta, eu já tinha as meninas, né? Sim. E eu comecei a estudar história, Uhum. né? Na época História da igreja, né? na verdade, não só história da igreja, História história no no geral, geral. no Aham. geral. Eu, quando criança, não gostava de história, depois de Sim. mais velho, resolvi estudar. E a história me levou para a filosofia, porque aí, assim, filosofia não me aprofundei em estudos de filosofia, né? Uhum. Mas o entendimento filosófico. E esse é um ponto que para mim fez muita diferença. Porque, veja, o estudo sobre qualquer assunto, ele precisa de uma mediação da filosofia. Certo. Porque quem te conta uma história, ele tem a sua própria filosofia de vida, a sua ideologia, né? Então, é comum que os assuntos cheguem para nós, isso vale para a história, mas vale também para a ciência, né? E para as mais variadas matérias. É comum que um assunto chegue até nós com uma certa carga ideológica e assim por diante, né? Então, assim, quando os mesmos dados interpretados por duas pessoas com filosofias diferentes vão trazer duas conclusões diferentes daquela Exatamente. mesma matéria. Daqueles mesmo entendimento, né? Daquele Exatamente. raciocínio. Então, logo que eu comecei a estudar história, eu comecei a perceber, por exemplo, diferenças naquilo que eu estava descobrindo nas minhas pesquisas com relação ao que eu aprendi quando criança. Sim, E aí isso começou a me incomodar. Não, mas por que que eu aprendi de um jeito e agora eu estou vendo sim, que foi de outro, né? Ou estou sim, vendo sim. outra Outra perspectiva. perspectiva, né? Exato. Uhum. E aí onde eu fui para a filosofia para entender isso, né? E aí eu cheguei naquilo que eles chamam, né? Os filósofos chamam de filosofia realista, Uhum. né? Que é a filosofia, por exemplo, utilizada por Santo Agostinho e por São Tomás Sim. de Aquino. Eu acho que todo mundo que estuda filosofia, uma hora ele esbarra lá nos doutores da igreja, né? Não tem Exatamente. como. Então, a filosofia realista é o verdadeiro conhecimento das coisas. Nesse tempo de estudo, tu chegou a ler Confissões? Não, Não lê? esse Cara, aí. eu vou levar pra ti, então vou te Ah, presentear obrigado, com obrigado. Confissões que, cara, foi o livro que eu li que mais me identificou na minha trajetória de conversão. Legal. Lendo Confissões, eu vi que tudo aquilo que eu estava passando, um santo da igreja também passou. Então ali que eu vi, cara, é possível hoje a gente viver, né, certo dentro da igreja. E eu vou levar para te dar uma olhada lá, tu vai gostar. De antemão, eu agradeço o presente. E curioso esse ponto que tu falou agora, porque isso também foi uma coisa que eu aprendi depois, já estando mais próximo da igreja, né? Essa, essa possibilidade realmente de uma conversão, mesmo mais adiante, né? Porque Uhum. a gente acha que nasce, a gente cresce com a ideia de que a santidade não é pra gente, né? Sim, Não, eu não sou santo, né? E de fato não sou, claro, sim, mas assim, Deus nos quer santos, né? sim, E o padre Carlos, inclusive, falou uma coisa no último retiro que eu participei com ele que me chamou muita atenção, que é Cristo, em todo o evangelho, em nenhum momento ele pergunta sobre o passado de ninguém, sim. né? Então,
o que interessa para ele é o que você vai fazer dali em diante, né? A partir do momento que você encontrou com ele, o que você vai fazer? E eu acho que isso serve muito para a gente, né? Para a gente buscar essa conversão constante. Então, falando da minha conversão, e aqui primeiro, né, acho que é importante deixar claro, conversão é um termo que é muito utilizado para falar de quem muda de religião, né? Eu sempre fui católico, eu nunca cheguei a frequentar nenhuma outra igreja, denominação, nada disso. Mas é importante que as pessoas entendam conversão no termo, ele é um pouco mais literal, né? A conversão no trânsito é quando tu muda de direção. Então, na Isso, vida, né, ou perante a religião, acho que é isso também, né? A também. conversão, a mudança de vida, né? Esse amadurecimento, né, na fé, esse engajamento um pouco maior na igreja. Então, ele veio muito disso, desse estudo e desse entendimento. A partir do momento que eu comecei a entender um pouco mais, e aí me interessar, e aí pesquisar, as coisas foram acontecendo. E esse interesse, né, essa conversão, ela vem acontecendo aos poucos também, né, Leandro? Sim, e Eu eu, acho que a gente vem, é um trabalho de ir colocando tijolinho dia após dia, né? claro, e assim, tu falou ali no começo, né, a minha hesitação em aceitar o convite, porque já vieram padres e bispos, e tu falou que não, que a intenção do podcast é trazer também os Isso. leigos. Aham. E isso talvez foi o que me trouxe aqui, né? Eu não sou exemplo para ninguém, mas talvez aquilo que chamou atenção para mim pode chamar atenção para outra pessoa e acabar aproximando ela da igreja também, né? Talvez isso possa servir para ajudar alguém de alguma forma. E eu percebo também esse movimento, né? Hoje em dia, as pessoas buscando um pouco mais, entendendo, porque a verdade é que em algum momento da vida faz falta, né? E aí as pessoas acabam buscando. E no meu caso, enquanto, é curioso, né? Por isso que eu falo que Deus fez comigo uma tarefa multidisciplinar, porque enquanto eu ia pesquisando, ia aprendendo, ia refletindo sobre, nessa fase a minha filha entrou na catequese, mais velha, né? Ela fez primeira comunhão no ano passado, está na perseverança agora, então há cerca de 3 anos atrás. E numa paróquia que, graças a Deus, é muito engajado, né? Nosso padre é muito exigente, Graças a Deus temos um graças a excelente Deus. pároco, né? E aí uma coisa foi puxando a outra. Então, Sim. né, no começo ia porque era obrigado, mas ao mesmo tempo eu fui descobrindo, fui aprendendo, fui entendendo. Esse processo de conversão, de se aproximar da igreja, ocorreu já com o Padre Carlos na paróquia ou Sim, ele é anterior ao Padre Carlos não. na Cristo Rei? O Já Padre com o Carlos Padre tem uma parcela bem bem considerável significante. ali, né? E Como de até, muita gente, né? Como de muita assim, gente. por exemplo, eu até relembrando, eu lembro que quando começou, então, eu disse, né, eu ia na igreja quando era conveniente, então Sim, não era, né, não ia à missa todos os domingos, por exemplo. Então tá, com a catequese vem a obrigação, né, a cobrança, porque, né, agora sim. filho na catequese tem que ir todo domingo. Ok, tudo bem. Começamos ali. E aí eu lembro que quando logo que começou, de repente vinham os chamados, né, ó, o padre pediu pra turma de catequese na missa de quarta-feira. E aí eu comentava com a minha esposa em casa, tá, mas então se eu vou na quarta, então esse domingo não precisamos ir, né? Então, vê, né, que o meu Sim, entendimento no começo é que não, indo uma vez por semana, tava bom. sim, Então, se quer essa noção né, do preceito, né, ou da missa da missa de domingo, eu tinha. Para mim, se eu ia na missa na quarta, então já não precisava ir no domingo, essa era a ideia sim. inicial. Entendi. Hoje, eu vou à missa todo dia, Aham. Todo né? dia tá fazendo missa Sim, diária? Que legal, cara, que missa diária. bacana. E é uma coisa maravilhosa. Que Recomendo para quem bacana. puder, né? Graças a Deus, a nossa diocese dá algumas opções, né? Existem algumas paróquias que têm missa diária, Sim, né? A própria catedral aqui oferece, né? Ao meio-dia durante a semana, que é uma possibilidade também. E lá na nossa paróquia a gente tem essa alegria, né? A gente tem a sim. missa diária Essa ali. bênção, né, cara? A missa, até para dar o serviço para quem tiver interesse, né? A missa ocorre durante a semana às 6:30 da manhã, com adoração a partir das 5. Então, diariamente se tem a possibilidade aí de ter um momento, né? Ali com Jesus, melhor companhia possível, Sim. acompanhado ainda da missa para começar o dia. Então, eu, graças a Deus, hoje tenho feito, né, a missa diária, tive que mudar um pouco minha rotina para encaixar, minha esposa me ajudou nesse sentido também. Então, graças a Deus, né, meu entendimento hoje é totalmente diferente Do do que passado. era lá atrás. E é bonito ver, Leandro, cara. Desculpa te cortar. Não, não. Mas eu acho muito bonita a forma que. O carinho que tu serve, cara. Que tu tá lá disposto, se entrega, ajudar, sabe? Com a tua família, com a tua esposa, sempre com as meninas.
Cara, isso é muito lindo ver, cara, né? De verdade. É bonito ver quando a família ela tá dentro da igreja, engajada, querendo de fato ajudar, né, a paróquia em algo. E eu vejo que tu faz um trabalho muito bacana, né? E eu acho que o padre Carlos deve ficar também bem orgulhoso aí, né? Com esse serviço. Eu sei que ele é teu diretor espiritual também, né? Isso. E eu não conheço ninguém que faz direção com o padre. Eu até tenho curiosidade pra saber ali, porque eu sei que ele é um cara muito exigente, né? Graças a Deus, né? Eu falo exigente no bom sentido, porque ele É, é um excelente sacerdote, né? Mas conta, cara, como é que é esse teu trabalho dentro da igreja, com família? então, assim, dentro desse multidisciplinar que eu comentei antes, acho que para coroar, então, assim, vieram os estudos, né, o começo dos estudos, né, que Uhum, são, eu ainda tenho muito a aprender, uhum. mas, assim, isso foi o despertar, a catequese, né, me obrigou a estar ali perto, então eu comecei a frequentar mais a igreja, e, assim, o ponto final para final não, né, eu sempre vou estar aprendendo, mas eu digo assim, para arrematar isso tudo, foi a caridade, né? Eu Uhum. sempre tive um olhar muito voltado para a caridade, né? Então, sempre foi algo que me chamou atenção. Eu tinha feito algumas iniciativas já pontuais, né? Organizei Natal Solidário com alguns amigos por alguns anos, né? Eventualmente fazia algumas ajudas pontuais e tal. Até a Flávia, a esposa do Daniel, também me ajudava nisso. Ela é diretora de uma escola, então a gente volta e meia, né? Pegava alguém que estava precisando lá e ajudava de alguma forma. Então, Sim, tinha feito já algumas iniciativas pontuais. E ali foi outra coisa que me fez me apaixonar ainda mais pela igreja, sim. porque, Ver esse lado humano da igreja, né? assim, primeiro eu entendi que a igreja como instituição mundial, né, é hoje o A maior, maior né, maior instituição de caridade do do mundo. mundo. Então isso, né, foi algo que, à medida que a gente vai estudando E e a gente vai... acaba descobrindo quando a gente de fato Exato, passa a pesquisar na história da igreja, né? exato. E assim, e aqui, aí falando da nossa realidade aqui, é, eu já tinha procurado por várias ONGs, várias, né, no intuito de saber quem ajudava, procurar ajudar esse pessoal, procurar me engajar em alguma coisa. E quando eu descobri a ação social que acontecia dentro da minha paróquia, foi a ação social mais completa que eu vi, Sim, mais bonita que eu vi, e ali eu me apaixonei completamente, e, né, e aí passei a de alguma forma fazer parte daquilo, né? Na Cristo Rei nós temos uma pastoral que chama Pastoral da Promoção Humana, né, que eu sirvo com muito orgulho, com muita alegria. Inclusive, tem gente que tu conhece muito bem lá também, né? Tua sim. esposa Larissa tá lá com a gente. Os teus sogros, cara, seu Edson, Dona Isa, inclusive, não posso perder a oportunidade de mandar um abração para eles são os queridos. São É um maravilhosos. casal que eu tenho um respeito muito grande por eles como pessoas e Uhum. como casal. Eu e minha esposa, né, a gente de certa forma se espelha muito neles. Um Sim. casal que virou de fato nossos amigos, assim. Então, além das pessoas muito boas que eu encontrei lá, a gente encontrou um trabalho, né, o próprio nome diz, né, chama Pastoral da Promoção Humana, e, né, que oferece cestas básicas para as famílias carentes, mas não só isso, né? A gente tem um trabalho hoje que oferece psicólogo, nutricionista, ajuda jurídica, né? Então toda a parte, Acolhimento, né? um acolhimento socioeconômico, e a gente está com um olhar muito voltado também para a questão de evangelização, né? Então, porque nós estamos dentro de uma igreja, né? É um trabalho social, mas dentro da igreja. Então a gente tem buscado muito isso, né? Ajudar as famílias, orientar as famílias, porque foi o que eu falei no começo, né? É, a gente não ama aquilo que a gente não É conhece. verdade. Então a gente precisa realmente evangelizar, né? Através da pastoral evangelizar. Não adianta só, né, dar a comida, a gente precisa de fato evangelizar e a gente tem buscado de fato trabalhar à luz do Evangelho, né? Não é fácil, mas a gente está, né, com o Espírito Uhum. Santo iluminando aí o que a gente Isso. tem procurado fazer. Cara, e é bem isso que tu falou mesmo. Eu acho que a gente tá numa paróquia hoje que a gente tem oportunidade ali de servir em muita coisa, porque não é toda paróquia que tem,
né? Tanta pastoral para servir, cara. Pô, tem um missionário, tem um seminário. Tem Seminário. um seminário hoje dentro da nossa paróquia, cara, né? Tem um padre acompanhando e que tá sempre atento, né? Ele quer saber de tudo, né? Ele quer estar a par do que tá acontecendo e a gente precisa, né? A Sim. gente precisa disso, cara, desse acompanhamento. A gente vê que ele faz as coisas realmente com muito amor, né? Então, E graças a ele que as coisas acontecem dessa forma, eu acredito, e também do recurso humano é, excelente que a gente tem na paróquia, né? As pessoas que estão lá dispostas a ajudar, a se doar, né? Eu sei gente que tá lá durante a semana, né? Tira 2, 3 dias da semana para ir lá e às vezes separar um alimento, né? Ou para ajudar alguém que tá precisando. Cara, isso é muito bonito, né? Ver isso acontecendo na paróquia. sim, o serviço é algo essencial na fé, né? Isso. Não existe uma fé completa se não servir a igreja de alguma forma. E graças a Deus a paróquia, como falou, oferece muitas alternativas, né? Tu pode servir, né, em vários movimentos, vários pastorais que nós temos lá. Eu não só nasci e moro em Blumenau a minha vida inteira, mas sempre também no bairro da Velha. E posso testemunhar que a Paróquia Cristo Rei tem uma estrutura muito grande, a gente vê, justamente pelo bairro da Velha ser um bairro muito populoso. Sim, Mas por algum tempo aquilo teve muito pouco frequentado, sim. né? Uma paróquia que em alguns momentos, né, sofreu com baixo engajamento e tal. E o, Até pa- antes da pandemia, né? Eu acho que o quadro e chegou em Principalmente nessa 2020 fase, eu ali, né? acho. E o Padre Carlos, né, graças a Deus, conseguiu engajar, né? É, Ele é um padre muito exigente, muitas pessoas até têm dificuldade, né? E estranham isso no momento, no Entender, primeiro, né? é isso, em entender. Mas para quem eu posso, eu sempre digo que confie, né? Uhum. Porque ele sabe o que ele está fazendo e a gente, por testemunhar, né? Pode testemunhar que às vezes o que a gente ouve dele muitas vezes não é o que a gente está esperando, Sim, né? Mas ele sabe mais do que a gente, né? E a gente tem que confiar, entender e ali na frente a conta fecha. sim. É muito muito rápido assim. Aham. Esse também é um ponto curioso. A gente estava falando no começo do entendimento e curioso a falta de entendimento das pessoas com relação ao sacerdote, né? A falta de respeito muitas vezes que acontece com relação ao sacerdote. Hoje a gente vive num mundo em que as pessoas tratam como autoridade, Sim. né? Pessoas que, como é que eu vou explicar? Nem tem um motivo para tal, Sim, sim. enquanto um sacerdote, né? Que é alguém enviado, É, né? exatamente. Que ele Com, tá ali nível, pra. com um nível de intelectualidade enorme, que É, muitas pessoas não se dão conta disso. principalmente o nosso, né, cara? É um professor exímio, né? Ele foi professor, inclusive, ele É, contou aqui no isso, podcast. é. Aham. E uma das coisas que eu não sabia sobre ele, inclusive. E as pessoas muitas vezes não tratam com devido respeito, Sim. né? E é importante a gente ter esse respeito com o sacerdote. Eles não são Com todos pessoas, eles, né? com todos Com eles, todos eles, né? né? É claro que cada sacerdote tem a sua, né? Existe Sim. a pessoa que tu pode discordar ou não, né? Isso. Cada um tem as suas particularidades, a gente vai Isso. gostar mais de uma pessoa ou menos de outra. Afinidade, né? Daí tem a Isso. questão da Mas respeitar afinidade. como Me respeitar. sacerdote é crucial. E isso é uma coisa também, que nesse entendimento, não só o sacerdote, uma das coisas que eu fui entendendo, né, conforme eu ia me aprofundando, pesquisando, né, de alguma forma, foi isso, né, o quanto o mundo desvirtuou o que é sagrado, né? Sim, Eu acho que a gente vive um grande mal, com né, certeza. em cima disso hoje. Porque, claro que os costumes são outros, né? Antigamente não se tinha tantas opções do que fazer, então era comum que as pessoas frequentassem mais a igreja, por exemplo. Mas isso passa também, eu acho que muito, hoje, não só pela opção, mas pelas opções que se tem, mas pela falta de percepção das pessoas, da Sim. importância daquilo, né? Não se passa mais, Tá né? se banalizando hoje muito, né? Muito, Hoje, para muito. tu viver dentro da igreja, a gente precisa renunciar, né? Muita coisa, cara, né? Faz parte, não existe Faz conversão parte. sem renúncia, É, né? eu acredito que tu também sempre tem alguém, teve alguém aí que passou, que por um período foi muito amigo, muito próximo,
né? Pelo menos eu tive, né? Pessoas assim que estavam sempre, né, no meu convívio e eu tive que tomar, infelizmente, um caminho diferente para eu poder conseguir permanecer dentro da Sim, igreja, né? Porque às vezes até tu entra, mas eu acho que é justamente isso que acaba tirando a gente da igreja. A gente acaba ainda dentro da igreja com os hábitos, com os velhos hábitos, né? é. É difícil. E realmente a conversão ela é mudança de vida, né? Então, Mudança. se tu não mudar os teus Isso, hábitos, o teu dia exatamente. a dia, né, a conversão Isso. não vai E às existir. vezes não é também porque era uma pessoa ruim, cara. Não, Não, não. muito pelo E aqui contrário. não é, a questão Mas é não um é momento, né? tu excluir pessoas, né? É ao Exatamente, contrário, é tu fazer uma exatamente. opção de vida e Sim, vai te acompanhar quem tiver alinhado com aquilo ali que tu estiver sim. fazendo, então é natural, né? Este episódio chega até você com o apoio da Celebração Paramentos, uma empresa que entende profundamente o valor do zelo, do carinho e da reverência ao sagrado. A Celebração Paramentos caminha lado a lado com a nossa igreja e com o Convocação Podcast, trazendo o que há de melhor para as nossas comunidades. No catálogo você encontra conjuntos de alfaias, estolas, túnicas, casulas e conjunto de bênçãos, tudo com altíssima qualidade e acabamento impecável. Além de paramentos belíssimos, eles também oferecem uma linha completa de objetos litúrgicos para o altar, como cálices, ostensórios ricos em detalhes. O cuidado da celebração paramentos vai muito além do altar. Eles também contam com uma linha incrível de camisas clericais, camisetas estampadas, casuais, feitas especialmente para leigos, vocacionados e toda a comunidade. Siga agora mesmo o perfil @Celebração Paramentos no Instagram e conheça esse trabalho maravilhoso, Celebração Paramentos, evangelizando pela beleza da liturgia desde 2002. Acho que é E como é que tu viu o Leandro hoje dentro da igreja e o Leandro é, pré-igreja, né? O pós e o pré, como é que era? Vamos deixar o pré no passado, né? É? Não, não, cara, eu sei que deve Não, ter assim, algo. mas é curioso isso, né? Porque, até voltando ao que a gente estava falando do começo, assim, eu sempre É. me enxerguei como uma boa pessoa, né? Eu Sim, sempre busquei fazer o aham, bem. Como eu falei, sempre tive um olhar voltado para a caridade, eu sim, sempre acreditei em Deus, eu sempre, né? Sempre procurei estar no bom caminho. sim, sim, E ok, claro, né? aham. Cometi os Sempre meus foi um cara erros de e caráter, um cara que honrou com os continuo cometendo, compromissos. né? Mas assim, hoje realmente como é diferente, né? Como, assim, quando a gente passa a entender, né, por exemplo, o pecado, Sim, né, e o mal que ele pode fazer que ele faz na nossa vida, como a gente passa a vigiar em cima disso, né? isso. Então, só por ali acho que já valeria a pena, né, toda a mudança que foi feita. E assim, como eu disse, estou só no começo, né? Eu tenho muito ainda a aprender, Sim, a me aprofundar, mas eu acho que é importante as pessoas buscarem isso, sabe? Assim, o que mais me chamou a atenção pesquisando, né, aprendendo, estudando sobre a igreja, quão linda é essa obra, né, e quão rica a história, quão né? rica, e assim, como realmente a providência divina é perceptível ali. Sim, Eu que precisava da razão, vamos dizer assim, né, porque assim, se a gente pegar a história da igreja, ela tinha tudo para dar errado, é, porque desde o início, sim, né, a gente começa, o personagem principal morre no início da história, sim, né? Então, a igreja totalmente oprimida no início, né? Pelo, pelo Império Romano, né? Por onde ela iniciou geograficamente, e foram 300 anos de perseguição, né? Onde tinha tudo para dar errado e para acabar ali. Daí acontece uma virada, né? A igreja de perseguida passa a ser, em pouco tempo, a religião do Império. E aí acontecem as maravilhas, como por exemplo a conversão de milhares pelo mundo todo, né? Quantos pagãos que foram convertidos nesse período de expansão do Império Romano cristão, certo? Por outro lado, começa um conflito de interesses também, porque daí todo mundo quer ser católico para ficar de bem com o imperador, e aí as posições da igreja passam a ser estrategicamente políticas, e isso sim, vem a trazer muitos males para a igreja ali na frente, né? Muitas dificuldades, porque nem todos os convertidos eram realmente convertidos, né? Era sim, muita aham, conversão de fachada.
Então, assim, e aí, ao longo da história, claro, né, vamos dar saltos aqui, né, vamos resumir, mas é curioso que em vários momentos a igreja teve prestes a acabar. Sim. Do ponto de vista racional, foi, não, Tinha tudo pra não, agora né, não tem ficar mais por saída, ali. agora vai acabar, né? Sim. E, inclusive, quando o Império Romano do Ocidente caiu, né, que Roma ficou às traças e Sim. Átila estava vindo para buscar, para tomar, né, para Sim. Próprio tomar período de Constantino Roma, também. exato. Constantino foi o início da virada, né? Sim. Mas, e sem nenhuma explicação, um exército bárbaro que era conhecido por chegar, né, avassalador e destruir por onde passava, chegou e se curvou diante do Papa, Sim. né, Aham. numa conversa que até hoje ninguém entende como ele conseguiu aquilo, né? Sim. Só Deus explica, porque não tem Aham. outra explicação. E isso se repetiu várias e várias vezes ao longo da história, né, nesses 2000 anos, mais recentemente com Napoleão também, Sim. que prometeu acabar com a igreja e quando chegou, quando teve a faca e o queijo na mão, digamos assim, Uhum. hesitou e acabou não fazendo. Então, Sim. a história, e isso, citando aqui algumas passagens, porque isso tudo foi me despertando para entender que, realmente, cara, se não é Deus aqui, Aham. esse negócio não estava de pé, né? Não teria como, não teria sobrevivido, né? Dois É, mil e poucos e anos. assim, né? Santa ignorância minha de precisar de tudo isso para precisar, para me aprofundar na fé, né? Sim. É feliz daqueles que não precisam disso, né? Mas hoje a gente vive num mundo onde o tempo todo tentam, como é que eu posso dizer, descredibilizar a fé, né? Exatamente. Que a Igreja Católica não se racionalmente não se sustenta, seja por questões da ciência, da história, né, da cosmologia, os mais variados assuntos. E eu acho muito importante que a gente tenha um pouco mais de entendimento sobre esses assuntos, né, para conseguir desmistificar isso, Sim. né? E ali sim entender que aquilo que não se explica, se a gente colocar Deus na equação, a conta fecha, né, milagrosamente. Sim. Tudo é milagre, né, cara? Na nossa vida. Deus, cara, Deus fez tudo, eu acho, como tinha que, né? Trilhou os caminhos que eram pra acontecer e fez uma obra na tua vida. Hoje tu tá aí com a tua família, as meninas são a coisa mais linda, tuas filhas. Muito bonito, cara, muito bonito, né? O jeito que vocês estão vivendo hoje. São um exemplo, né? Tu disse que tu não tem muito a falar. Eu acho que hoje a gente não precisa falar muito pra gente mostrar que a gente é o exemplo, né? Eu acho que a gente fazendo o que tu tá fazendo hoje, Leandro, né? Já é o exemplo, cara. É a ação, já é o exemplo, né? Falar realmente não é. O exemplo é o que arrasta, né? É, Não o é. exemplo é isso aí, fazer. A gente busca, né, Christian? Graças a Deus, como tu falou, né? Eu vivo dentro de uma família com a minha esposa, com as minhas Uhum. filhas. Quanto tempo tu e a Jana estão junto? Nós somos casados, vai fazer 14 anos, a gente está Aham. juntos há 16 para Ah, 17 anos, já. né? Bastante tempo. Já há bastante tempo. Uhum. E Deus nos presenteou. A Jana era de família católica também? Sim, a Jana é família, a Jana católica, a mãe dela Aham. foi catequista, mas a Ah, família dela legal. também tem muito o envolvimento com o espiritismo também, Tem uma né? parte envolvida com o Sim, espiritismo. e isso acho que até foi importante para o amadurecimento na fé dela, né? Aham. Hoje ela tem a opção, né? Uhum. Fez a opção de seguir na Igreja Católica, entendendo um pouco desses dois lados, Sim. né? E Uhum. eu falei que eu tive a sorte, para mim foi mais fácil porque eu fui católico desde o começo Sim. e só fui católico, Aham. né? Então, apesar de eu ter nas minhas pesquisas depois, né, nessa fase de estudos, eu não deixei de pesquisar, não me aprofundar, mas pesquisar e tentar entender um pouco das outras religiões. Por que que as pessoas vão para outras religiões, né? Uhum. E entra muito nessa questão da filosofia, né, da narrativa e de tudo mais, da criação, de onde a pessoa nasce. E então faz parte. No caso dela, a família, parte da família é espírita. Uhum. Então acho que também foi uma coisa importante para o amadurecimento da fé dela, né? Sim.
pro entendimento dela, né? Ela, inclusive, tem esse conhecimento de outra religião mais aprofundado do que eu, Sim, inclusive. sim, sabe o que se passou, o que se Exato, viveu, né? exato. É importante, às vezes, a pessoa ter passado, né? Ela, por influência da família, viveu, né? Viveu outra verdade e hoje tá É no isso. E caminho. assim, né, Cristian, acho que isso também é super importante. A gente, como diz o Padre Carlos, cada um defenda a sua, né? Então, É, claro, a gente está aqui para falar da fé católica, sim. mas a gente não pode deixar de respeitar, né, Não, com certeza, cara, com todas certeza. as religiões, Sim, denominações, enfim, né? E eu acho que é importante que a gente respeite, né? respeite, né? Respeite. Mas tente trazer as pessoas para isso, para o entendimento, Sim, né? sim, Eu acho que a pessoa, a sim. partir do momento que a pessoa entende, ela faz a opção que ela achar É. mais Quando a gente quer coerente. impor, cara, né, dizer que, ó, a verdade é essa, e é assim, né, e é desse jeito, senão, né, tu vai pro inferno porque isso tá errado, cara, eu acho que fica muito difícil, sabe? Eu acho que o jeito mais fácil, cara, é mostrar, né, pelas ações, amando, né, pelo amor, eu acho que é muito mais fácil, não que a gente não deva falar a verdade, Sim, eu acho né, que esse isso é ponto o essencial. esse ponto é É inegociável, né? essencial, né? Mas é importante a gente amar também o outro para trazer essa Sim, verdade para ele também, né? Para que ele possa entender. Não adianta eu querer também falar de um Jesus que eu não vivo, é isso, né? Um é Jesus isso, que eu não entendi ainda. Isso a gente vê que acontece também, né? Infelizmente acontece. é isso, é isso aí. E, meu querido, deixa eu perguntar sobre devoção. Tens algum santo de devoção? Olha, eu nunca como é que eu vou te dizer, nunca me declarei devoto, né, a esse ou aquele santo. Aham. Mas, assim, puxando pela memória, por quem eu mais rezei, eu rezei muito por Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Ah, né? é? Então, Aham. Tu é, já fez as novena, novenas? Já sim, fez sim, fiz a novenas? novena algumas vezes. E, então, assim, Fez aqui na eu catedral? fiz na Catedral, já fiz na Vila Nova também, Aham. né? Que tem. Sim. Fiz há mais tempo atrás, inclusive fiz em Dayal com Com o o Padre Padre João João. Bachmann na Aham. época, né? Então eu fiz em vários momentos. Fiz inclusive Sim. quando eu não estava tão próximo da igreja, as Que primeiras, né? bacana. Então sempre foi algo que me chamou atenção. Então eu tenho Aham. essa devoção à Nossa Senhora, a São José mais São recentemente, José. né? E Fez aí método não de. fiz, mas Não? pretendo fazer. Eu Aham. devo fazer em breve. Confraria. Isso, pretendo fazer em breve porque eu acho um movimento muito bonito. E São José, a minha proximidade de São José começou mais aí já mais recente, né? Sim. Dentro da igreja. A Cristo Rei, né, tem esse Aham. movimento muito grande da Sim. consagração a São José, a confraria de São José. Eu também E, não fiz, não tive oportunidade de fazer. Na verdade, não é que eu não tive oportunidade, cara. Eu que não tava sem tempo pra porque, se eu não me fazer. engano, a Larissa Eu fez, não né? dei prioridade e a Lari foi e Que fez. legal, Né? sim. Então, para mim foi um tapa na cara, né? Mas, e assim, né, Mas nossas mulheres, graças a Deus, nos graças a influenciaram Deus, bem, né? cara. A Graças a minha Deus. esposa, recentemente, consagrou a Nossa Senhora, Sim. né? E até me plantou uma dúvida na cabeça, porque geralmente é natural que a mulher procure se consagrar a Nossa Senhora e o homem a São São José, né? José. E ela disse, olha, não necessariamente, tu pode consagrar Nossa Senhora também e tal. E aí eu até já fiquei agora na dúvida, eu já não sei mais se eu faço lá o cá. Eu vou fazer confraria aí, próxima preparação que tiver, os encontros, se Deus quiser, eu vou estar fazendo. Eu também me aproximei mais de São José depois que eu vim frequentar a Cristo Rei, né? Pelo movimento, eu acho que isso é importante, cara, mostrar São José mostra o papel do homem, né? Sim. E ali a Então, gente vê, como a gente estava falando antes, né, daquilo que influencia, né, se a é, falar, a gente vê muito pelo exemplo, é, né? Porque a gente vê o pessoal lá, são pessoas, inclusive, engajadas na igreja, na comunidade, que a gente conhece, pessoas boas, né, e que fazem parte da confraria de São José, por exemplo, na Cristo Rei, sim, e acabam nos encorajando a fazer parte também, né? sim. E dentro dos teus estudos, o que mais te chamou a atenção? Teve algo que tu estudou assim que realmente aquilo te aproximou de Deus, ou que tu viu, cara, nossa, que interessante isso aqui, conta aí como é que Então, foi? é, acho que como eu disse antes, essa questão de o esforço que existe hoje do mundo de desvirtuar o sagrado. Aham, Porque, vamos lá, se a gente pega, por exemplo, a história do Brasil,
né, a gente aprende a história do Brasil de uma certa forma que tem meio que fica uma coisa meio caricata de um mocinho e um bandido, né? É, E a gente aprende que o português veio aqui e explorou é, e taraná, e, né, e foi embora e deixou a gente meio que a ver isso. navios. Quando a gente tenta entender a história um pouco mais a fundo, eu acho que não dá para passar pano, claro que teve, né, os portugueses, a colonização teve muita coisa errada, Sim. né, fato, mas não uma história de mocinho e bandido, né, teve muita coisa boa também, e muita coisa que talvez se faz questão de esconder, eu penso hoje, Isso. né, à medida que a gente Tem. vai entendendo um pouco mais, a gente vai percebendo isso. Por exemplo, a começar por Pedro Álvares Cabral e a, a turma, né, que excursionava com ele, que chegaram ao Brasil, por exemplo, pertencia a uma ordem militar religiosa, né, Sim. que pouca gente sabe, que é a Ordem de Cristo. Eu não sabia. Não Não? sabia. Inclusive é uma ordem né, que veio dos Cavaleiros Templários, né? Entendi. Então, para começo de conversa, até isso explica Portugal, que é um país pequeno, né, lá no Aham. canto da Europa, que Sim, não era uma grande potência na Europa, outros países já estavam muito mais desenvolvidos. sim. Como é que eles se tornaram, então, uma potência naval, a ponto de descobrir um país tão grande aqui, né? Aham. Porque eles adotaram a Ordem dos Cavaleiros Templários, que era uma ordem militar religiosa, que por uma questão política, né, tinha sido desfeita, né, e Sim. aí adotando, né, esses militares religiosos, Portugal vem a ser uma potência naval, desenvolve, né, a marinha portuguesa e acaba se desenrolando e eles chegarem aqui. Aham. E é muito curioso também que eles eram muito religiosos, Sim. os portugueses, então, que chegaram, por parte, não só por fazer parte de uma ordem cristã, É, querendo ou não, eles trouxeram, né, o catolicismo para o Brasil. O catolicismo que a gente exatamente. vive hoje é fruto da E colonização, desde o né? começo, né? Se a gente pegar a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi endereçada ao rei de Portugal quando eles chegaram aqui, né, que é o documento que é considerado a certidão de nascimento do Brasil, ela fala que, né, que o lugar é muito bonito, né, que ainda não se sabe se tem o que se poderá explorar, né? Obviamente, né, como eu disse, a gente não pode, vamos lá, a verdade é verdade. Óbvio que existia um interesse comercial, né, um interesse, Sim, exploratório, né? claro que sim, De né? recursos. A gente sabe, né? Mas ele fala claramente que, sem dúvida, né, o ponto mais importante para qual Vossa Majestade deve olhar deve ser salvar toda essa gente, Sim. né? Então ele falava de trazer realmente o evangelho, né, para os nativos que aqui estavam. E aí se a gente vai fazer um paralelo, né, qual foi a missão que Cristo deixou para os apóstolos, né? Ide aos confins da terra e Sim. proclamar o evangelho. Naquela altura, do ano 30 ali, né? Quando Cristo deu essa missão, onde eles conseguiam ir era a pé, né? Então foi até o Egito, até a Índia, até Exatamente. Santiago foi até a Espanha, É. né? E, São Pedro foi para Roma, né? E eles se Sim. espalharam até onde era possível naquele momento. Passados 1500 anos, o mundo foi se desenvolvendo, eles conseguiram ir além mar, né, como se falava, chegaram num outro oceano. E qual foi a primeira coisa que fizeram aqui? Né? Também procuraram evangelizar. Então, óbvio que tinha um interesse exploratório. Assim como existe no nosso dia a dia hoje, no nosso É. trabalho. A gente também Sim. trabalha para ganhar dinheiro. Então, Isso. assim, às vezes a gente desmistificar um pouco isso, aí entra aquela questão que eu falei no começo da filosofia, a necessidade de uma filosofia realista. Né? Entender que não foi só exploração. E dali, a gente pode dizer, tem alguns historiadores afirmam que a Igreja Católica foi o cimento do Brasil, né? Porque alguns anos depois vêm os jesuítas para cá, né? E constroem, né? Vêm para catequizar, mas também para educar, né? Então Sim. constroem as primeiras escolas, os primeiros hospitais, e aí desenvolvem muito o país aqui, né? Então a Igreja Católica deu uma contribuição gigantesca para o desenvolvimento do Brasil, né? Nos mais variados níveis. E Padre José de Anchieta, né? São José de Anchieta São hoje, José de Anchieta. né? Muito responsável por isso, Sim. cofundador da cidade de São Paulo, do Rio de Uhum. Janeiro, né? Principais cidades hoje do país. E a igreja teve muito ligada a toda essa estrutura que foi se criando no Brasil, Uhum. né? E muito responsável por muito que se fez aqui. Sim. E depois isso foi se perdendo, né? Em seguida,
passou a se estatizar a educação e toda essa ligação que existia com a religião, né, com o que era sagrado, né, no movimento Acabou se mundial foi perdendo. se perdendo, né? Sei. Uhum. Então isso é muito curioso. E esse é o fato mais interessante, então, dentro do de Não, toda essa pesquisa. são vários, Isso, né? isso é mais Isso é, um é mais fato assim uma linha histórico. de um fato histórico que eu acho que traz assim, eu gosto de explicar isso Uhum. para, né, responder a tua pergunta para te entender qual é a minha linha racional, Sim, sim. sabe? Mas é interessante tu falar. É porque muita gente de casa não sabia, cara. Né? É, Ou vai passar a pesquisar, né? Ou agora ficou sabendo, né? Teve um entendimento. E dentro dos teus estudos da parte filosófica, teve algo que te chamou mais atenção, assim, dentro do que tu pesquisou? assim, a filosofia caminhando de novo junto com a história, né? Aham, Por exemplo, é curioso como Napoleão, por exemplo, né? Napoleão é um personagem muito curioso, vamos dizer assim, na sim, história. Porque Napoleão, em determinado momento, foi o homem mais poderoso do mundo, sim. certo? E Aham. prometeu acabar com a igreja. E aí, Isso, quando, exatamente. né, teve oportunidade, não fez, hesitou. E ele era iluminista, Aham, afastado da igreja completamente, né? E é curioso que no final da vida, né, já com um nível mais avançado de reflexão, ele realmente se converte. Ele, no meio da vida, fez uma conversão fake, uma conversão Ah, ele de chegou a viés, se converter? sim, de viés político, por conta de Aham, coroação, sim. para que a Josefina fosse reconhecida, imperatriz, enfim. Então, ele teve uma conversão, primeiro, somente por motivação política, Aham, e no final da vida ele passa por um processo de conversão real, sim. né? E é muito curioso, isso até que eu vou trazer, trecho que eu vi, inclusive num podcast, e é curioso, porque assim, foi um podcast que eu fui ouvir sobre, visando a parte histórica e acaba Aham, trazendo muito a parte de religião, né? Isso, sim, sim, sim. isso, isso aconteceu muito nas pesquisas que eu fiz. Aham, E aí, até vou tentar reproduzir o trecho aqui, mas o que acontece? Napoleão, no fim da vida, ele é exilado, né, numa aham, ilha de Santa Helena, e junto com os principais braços direitos dele, do exército, aham, vamos dizer assim, né? E sob domínio inglês, né? Ele perde a Batalha de Waterloo e fica preso, exilado nessa ilha. E lá já, como eu disse antes, mais reflexivo, ele pede a presença de um padre, ele começa a buscar, né, uma conversão, ele busca confissão, que tinha sido oferecido para ele várias vezes antes, né, ao longo da vida, e ele evitava e tal. E existe um livro que ele é multi-escritor, que são de pessoas que trabalhavam lá e que tomaram nota de reflexões que ele fazia em conversas lá informais, né? entendi. E tem uma passagem riquíssima que retrata uma conversa dele com um general dele, né? Um dos principais generais, né, do exército dele, que chamava Bertrand. E o Bertrand, num determinado momento, fala para ele assim: tá, Napoleão, óbvio que Jesus Cristo foi um grande homem. Ele fala, né? Isso aí não está em questão, ninguém duvida, né? Foi um grande homem, muito sábio, teve muitos seguidores, mas isso aconteceu assim como com Júlio César, com Alexandre o Grande, né? Como grandes outros nomes Sim, de da grandes história. homens da história. Agora, dizer que Jesus Cristo é Deus, aí eu acho que é um pouco demais, Aham, né? Bertrand falou para ele. E aí Napoleão responde para ele o seguinte, diz, olha, Bertrand, eu vou te falar, esses grandes nomes da história que tu falou, Júlio César, Alexandre o Grande, eu posso falar porque eu sou como esses caras. Eu também venci, liderei, né, conquistei, fiz grandes coisas e meu nome vai estar nos livros de história, sim. ele disse. Uhum. Então eu posso falar porque eu fui igual a esses caras. E com isso eu posso dizer que a diferença entre esses grandes nomes, grandes homens da história e Jesus Cristo é infinita, ele falou. Porque, para começar, que todos nós somos lembrados e queridos enquanto a gente está vencendo. Hoje eu estou aqui
E não tem ninguém lá em Roma lutando por Júlio César. Sim, exatamente. Já Cristo, a grande batalha em nome dele começa depois que ele morre. É, Né? Então, ele é um herói onde a vitória dele está pautada na morte. sim, E nem aquele cara mais crítico do cristianismo consegue levantar uma pedrinha sequer sobre o evangelho. Porque Cristo, ele não fala para o intelecto, ele fala direto na alma. Então ele fala as coisas mais elevadas e a pessoa mais simples consegue entender. sim. E ele diz, então o que é isso se não for Deus? E aí ele termina dizendo, respondendo pro Bertrand, pro general deles, Sim. e se até agora tu não entendeu isso, Bertrand, eu acho que eu cometi um grande erro em te nomear como meu general. Ah, cara, que Então, interessante. assim, é uma passagem interessante, Sim, e por isso que eu falo, interessantíssima. né? Eu falei muito citei muitas vezes a questão da história aqui, eu não sou um grande conhecedor de história, Sim. eu fiz pesquisas Entusiasta. pontuais, né? Um entusiasta. Mas é curioso como a história, por muitas vezes, nos mostra, né, o caminho de Deus, Sim. né, a importância da religião. E ali é mais um exemplo, né? Um homem que foi, em determinado momento, o cara mais poderoso do mundo, mas que, ao fim da vida, ele entendeu que o que ele tinha, o que ele precisava era, né, buscar a comunhão dele com Deus. Então, acho que é um grande exemplo, né, Sim. não foi um grande exemplo no que fez, né, porque fez muitas barbaridades, enfim, Sim. né, viveu uma vida totalmente afastada, mas mostrou, né, que No fim ainda da deu vida, tempo de de sempre dá se tempo. converter. Sempre há tempo, né? E, ô Leandro, tem algo, cara, que tu queira deixar, alguma mensagem, né, pro pessoal que tá nos ouvindo, tá nos acompanhando? Então, eu acho que um dos grandes ensinamentos recentes que eu tive, né, dentro dessa caminhada de fé, é uma passagem que diz que onde tiver o teu tesouro, lá também estará o teu coração, né? E é curioso, né? Porque existem coisas que são tão valiosas que nenhum homem no mundo é capaz de pagar, né? É verdade. De pagar esse preço. E acho que é isso que a gente deve avaliar, né? Cada um possa olhar para a sua realidade e entender o que eu tenho, né? Que nenhum homem no mundo é capaz de comprar. Ali está o teu tesouro e eu acho que é ali que deve estar o teu coração, né? Eu acho que a gente falou muito aqui de igreja, né? Esse é o nosso assunto central, sem dúvida, mas a gente não pode olhar para a igreja como a igreja, somente a paróquia, né? Ou a catedral, onde eu frequento. E lembrar da nossa igreja doméstica, né? Que é a nossa casa. Eu acho que ela é muito importante. E nós falamos antes sobre a família, né? A necessidade de a gente conduzir a nossa família também no caminho de Deus. E acho que esse é o que a gente tem de principal para fazer, Sim, né? Tem uma exatamente. frase também, eu acho que se eu não me engano, é de Santa Teresa d'Ávila, que diz que se você quer fazer algo grandioso, vá para sua casa e ame a sua família, né? Então, eu acho que isso é o que a gente, né? Se a gente fizer isso, a gente vai estar com certeza fazendo algo realmente grandioso. Sim. A gente não precisa ser nenhum São Francisco de Assis aí. Deveria, né? Deveria, mas a gente não precisa fazer algo fantástico, né? Eu acho que a gente fazendo nosso dever em casa, amando nossa família, amando o próximo, A a nossa gente já tá ambição fazendo. talvez seja de coisas santas, né? E não só Exatamente. das coisas do mundo. Claro que é natural, né? A gente buscar um conforto, né? Sim, A ambição, ela é positiva, né? Até sim. certo ponto, mas que não seja isso Que que te conduz a Isso. nossa vida, né? Que não seja a tua motivação diária, né, cara? Que eu acho que a tua motivação seja Jesus de fato, né? Senão acho que a gente acaba se perdendo, né? É isso. Dentro desse caminho, né? É. Então, te agradeço muito, meu amigo, por ter trocado essa ideia com a gente, batido esse papo, tá? Foi muito importante a tua presença aqui. Muito obrigado. Agradeço a vocês também. Deixa o like, galera. Deixa o like aí, façam perguntas. Depois o Leandro, quem achou interessante, o Leandro vai olhar as perguntas de vocês, vai responder aí no chat do vídeo, tá? E até o próximo episódio.